Estamos aqui novamente, eu sou Sérgio Amadeu, o podcast nosso é o Tecnopolítica, onde a gente discute as implicações entre tecnologia e política, o que tem de político nos códigos, o que tem de político nas tecnologias, como as técnicas não são neutras e podem controlar a nossa sociedade e o nosso dia a dia. Ou seja, nós estamos aqui para decodificar a caixa preta da tecnologia e poder discutir com você a política através dos códigos. E nesse terceiro podcast, eu sou Sérgio Amadeu, professor da Universidade Federal do ABC, e eu tive o prazer de entrevistar uma das maiores personalidades da internet no Brasil e também no mundo, o Demi Guettico. E ele foi um dos responsáveis por conseguir trazer a internet para o Brasil. O Brasil foi um dos primeiros países a se conectar na internet e o Demi esteve nessa origem de tudo. O Demi vai contar um pouco dessa história para a gente, como ela surgiu, quando ele era um pesquisador da FAPESP, quando ele estava lá junto com o Oscar Sala, que tem uma ideia genial de saber o que estava acontecendo ali com as redes de computador nos Estados Unidos e manda o Demi lá para os Estados Unidos. Ele conhece o Jon Postel, a pessoa que escreveu muitas RFCs, que são os documentos básicos da internet. A internet, para você que não sabe, ela não é uma única rede, ela é uma rede de redes e ela funciona como um arranjo de protocolos. A internet é genial porque ela não exige que você use um hardware de uma única marca para se conectar. Hoje, a maior parte da conexão da internet entre as camadas mais pobres não é feito nem por computador tradicional, é feito por celular. Por quê? Porque basta o aparelho ter os protocolos de conexão com a internet que você consegue falar na internet, navegar na internet. A internet, ela nasce aberta, ela nasce compartilhada, e ela gerou muitas expectativas e o Demi explica tudo isso. É claro que hoje existe uma distopia, existe um temor em relação à internet. Afinal, a internet foi usada para fazer desinformação, para trazer a homofobia, para trazer o racismo, o discurso de ódio, para trazer a violência desmedida sendo colocada aí como algo cotidiano nas redes. Mas a internet é muito maior que isso. A internet, como diz o Demi Guettico, ela é resiliente, ela vai conseguir se superar. Muitos duvidam disso, mas a internet ela é uma rede não proprietária. A pergunta é, quem é o dono da internet? Será que se os Estados Unidos quiser, ele efetivamente controla a internet? Ou a internet pode existir mesmo para além de um governo tão poderoso como o dos Estados Unidos? Essas questões nós vamos conversar um pouco nesse podcast. Muitos dos termos são termos técnicos, mas eu tenho certeza que você vai começar a entender. É muito importante você ver que o Demi vai discutir não só a criação do Comitê Gestor da Internet, que é um comitê aclamado no mundo inteiro, do Marco Civil da Internet, que é uma das, uma das soluções que foi arquitetada também pelo Comitê Gestor da Internet, a partir dos 10 pontos, uma carta que chama Decálogo para a Governança de uma Internet Democrática. E o Demi até vai lembrar que a internet se deu no mesmo ano de Woodstock. A internet pode estar sendo dita hoje como uma rede que tem interesses nefastos dentro dela, mas a internet ela tem muito mais positividade do que negatividade. A internet é uma rede de redes fenomenal e que está longe de ser uma rede só apropriada por forças do discurso de ódio ou por grandes corporações. Mas você vai acompanhar essa discussão, e essa discussão é sobre a atual condição da internet e sobre o futuro da internet. E uma das questões mais relevantes do nosso debate ali com o Demi
é sobre a regulação da internet e das plataformas na internet. O Demi é um histórico defensor de que nós não podemos culpar a tecnologia. Quem tem que ser culpado são as pessoas que usam a tecnologia de maneira nefasta. Eu acho isso uma ideia muito importante de ser mantida, porque as tecnologias são ambivalentes. A maior parte delas são ambivalentes, ou seja, elas servem à organização de coisas ruins, mas também elas servem para fazer elementos e coisas muito boas. Então, como que nós vamos regular a internet? A regulação da internet, ela deve superar a criminalização da tecnologia. Como que nós vamos conseguir que a internet não seja dispersa e pulverizada? Como ela deve continuar sendo uma rede transnacional, ao invés de ser uma rede controlada nacionalmente por regimes autoritários, muitas vezes, que querem impedir a comunicação livre. Essa conversa nossa é uma conversa muito importante para você refletir. Convido você a vir para esse podcast 3, nessa entrevista onde o Demi Guettico fala com toda a sua autoridade sobre o funcionamento e o futuro da internet. Vem com a gente, se você gostou, dá um clique aí, uma curtida e divulgue o nosso podcast Tecnopolítica. Um abraço.